Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Por gentileza, eu quero que vocês, sentados mesmo, após localizarem o texto do livro dos Cânticos, eu peço que os irmãos fiquem de pé, para que a gente leia a palavra de Deus. Cânticos de Salomão, o capítulo é o capítulo de número 3. Cânticos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Você acha o livro dos Salmos, Provérbios, engata a primeira, bem devagar você vai achar o livro dos Cânticos de Salomão, amém? Quem achou, diga amém. Por gentileza, ponha-se sobre os seus pés para que a gente leia juntos a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo de número 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o encontrei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o, até que eu o introduzi em casa de minha mãe, na recâmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Louvado seja Deus. Vamos orar nessa noite, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer, Senhor, o teu nome esta noite, pelo privilégio, meu Pai, que temos de estar mais uma vez na tua presença. Te louvamos, meu Deus, por tudo que tu tens feito e falado aos nossos corações. Nós entendemos, meu Senhor, que a tua presença está conosco, está em nosso meio nesta noite. Por isso nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor repreenda tudo que tente se opor à tua vontade. E que o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado através da tua palavra. Toma glória para ti, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sente no seu lugar, fique à vontade para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, antes de mais nada, eu quero louvar a Deus nessa noite, por mais esta oportunidade de estarmos falando a respeito da palavra de Deus. É de fato um privilégio muito grande. Eu reconheço a responsabilidade de estar aqui nessa noite. Inclusive tem um amigo meu que diz que nessas horas a perna fica numa alegria tremenda, né? Tremendo, que é uma beleza. Mas eu louvo a Deus por esta oportunidade ímpar e pela vida do nosso querido pastor Leandro Gentil. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas há muito que eu ouço falar dele. É um homem de Deus e que de fato tem contribuído muito com a obra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, sua família, e que o seu ministério, esta congregação, esta igreja, continue prosperando para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmã Camille Vitória, Deus continue te abençoando, é um prazer, né, te conhecer. Eu também não conhecia pessoalmente. Deus lhe abençoe, sua família, de fato, é cheia de Deus, né? Inclusive tem uma irmã na minha igreja, pastor, que um dos momentos mais difíceis, né, da minha vida, ela cantou tanto o hino da Camille Vitória que eu pensei que o hino era dela. Depois que eu fui saber de quem que era, né? Deus, Ele é uma bênção. Você tem sido uma voz de Deus nesse tempo. Continua, amém? Estou acompanhado, né? Minha esposa, a morena mais linda que você vê aqui é ela, tá, irmãos? Do sorriso mais top, bênção de Deus na minha vida.
está aqui na frente. Inclusive me perguntaram outro dia por que eu gosto tanto do livro dos Cânticos, né? É porque é o livro do esposo com a morena. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, é uma bênção de Deus e sempre intercedendo por nós. Inclusive, quero louvar a Deus também pela vida do grupo de intercessão, lembrei aqui. Poucas vezes, eu não me lembro, na verdade, de ter sido recebido como fui recebido hoje. Né? Oraram por mim, me serviram até Coca-Cola. Nunca tinha tomado Coca-Cola antes de pregar, mas os irmãos são uma benção. Deus abençoe. Quantos de verdade necessitam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Trago também a saudação, meu pastor de congregação, pastor Cleverson Soares, vice-presidente do campo de Boa Vista da Comadé, o pastor presidente, pastor Milton Carvalho. Amém? Os irmãos recebem? Amém. Queridos, o texto que nós lemos essa noite é um texto muito peculiar. Haja vista possuir características que nos levam a refletir no que de fato estava acontecendo naquele dia. O título deste livro nos impulsiona a pensar como Deus se utilizou para inspirar este homem chamado Salomão, para, por intermédio do livro dos Cânticos, que está acima de todos os cânticos, nos ensinar lições preciosas a respeito da vida e, por que não dizer, do relacionamento. O texto do livro dos Cânticos esboça de maneira muito peculiar o relacionamento entre Salomão e a Sulamita. Este texto está banhado de amor, está banhado de afeto, porque de fato trata-se de alguém que vive em um relacionamento intenso. O capítulo de número 3 do livro que ora nós lemos descreve-nos uma cena muito interessante que aconteceu com este casal que o Cânticos de Salomão nos descreve. A Bíblia diz que durante a noite, esta moça acordou em sua cama, e diz o texto, que tendo acordado, buscou aquele a quem ama a sua alma. Mas o texto diz que, tendo buscado, tendo procurado, ela não conseguiu encontrar aquele a quem ela ama. O texto é interessante. A Bíblia diz que durante este período ela se desesperou. Ela levantou-se e correu pelas ruas da cidade. O curioso é que sempre que a Bíblia se utiliza desta expressão chamada noite, você haverá ou há de convir comigo que esta expressão diz respeito a momentos não muito bons. A noite, por exemplo, é um momento em que os sentimentos se afloram, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins. Quantos de nós, por exemplo, nunca passamos uma noite em claro, sentindo a falta de alguém, chorando pela perda de alguma pessoa, lamentando pela morte de uma pessoa querida? É na noite que estes sentimentos se acumulam e ficam intensos. Por exemplo, é por isso que o salmista, ele fala com muita propriedade dizendo, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite fala de dificuldades. Noite aponta para momentos em que não se é bom estar sozinho. E o texto diz que esta moça, pela noite, quem me ouve diga amém,
procurou a sua companhia, mas o texto diz que ela não encontrou. O lindo de tudo isso é que diante de toda esta situação à noite, ela percebeu que não seria possível passar nem mesmo uma noite sem a presença do seu amado. Ela percebeu que não conseguiria dormir. Ela notou que não seria possível colocar a cabeça no travesseiro sem que ela novamente conseguisse encontrar aquele a quem ama a sua alma. Olhe para alguém que está do seu lado nesta noite com muito carinho e diga para ele: não é bom passar. Muita gente, pouca voz, mas repita comigo: não é bom passar nem mesmo uma noite sem a presença do amado da nossa alma. Não é bom passar nem mesmo uma noite sem Ele. Oh, glória. Ela ficou desesperada porque percebeu que seria uma noite muito difícil sem Ele. Aleluia. O texto diz que desesperada ela corre pelas ruas da cidade, buscando a presença do seu amado. O texto fala de alguém que precisa encontrar esta presença, de alguém que sabe a importância dela. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20, a Bíblia diz que Jacó faz uma oração, e curiosamente, esta oração foi feita à noite. Jacó está fugindo, precisando de alguém. Sozinho Jacó faz uma oração dizendo: se a tua presença for comigo, repita comigo nesta noite: se a tua presença for comigo, eu entenderei que o meu caminho será próspero. A oração que este homem faz é dizendo que se ele fosse com Jacó, Jacó entenderia que nada estaria posto diante dele que não fosse subjugado. A presença de Deus na vida de alguém tem a capacidade de alterar a realidade em que esta pessoa está vivendo. Presença na Bíblia aponta para alguém que não abandona, alguém que sempre está do lado. Paulo, no capítulo de número 4, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, versículo de número 16, diz o seguinte ao seu filho na fé: Timóteo, quando eu estava em minha última audiência, todos me abandonaram, Timóteo. Todos me deixaram de lado. Eu enfrentei esta audiência e os irmãos que disseram que estariam comigo no momento da dificuldade não estavam lá. Eu olhei para um lado, parafraseando, não encontrei ninguém. Eu olhei para outro, ninguém estava comigo. Em minha acusação todos fugiram e não estavam lá. Mas Timóteo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Mesmo que todos tenham me abandonado, o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Ai, covassai. Ele me assistiu e me fortaleceu. Ele estava comigo. Sabe o que eu acho curioso? É que a palavra fortalecer em seu texto original quer dizer o seguinte: alguém que está enfrentando um momento difícil como a noite, mas tem alguém do lado de fora mandando força para quem está do lado de dentro. Levanta a mão em nome de Jesus nessa noite. Eu não sei o quão intenso
está sendo a noite de dificuldade que tu estás enfrentando. Eu não sei quantas pessoas já te deixaram, ou até mesmo te abandonaram, disseram que estariam contigo, mas na dificuldade todos sumiram. Mas tem uma força, uma presença, um Deus que está dizendo nessa noite: eu te fortaleço nesta noite, eu te fortaleço na dificuldade. Olha para cá em nome de Jesus. Sabe por que tu está aqui? É que teve um dia que tu pensou em desistir. Teve um dia que tu disse: eu vou abandonar tudo, vou sair da igreja, entregar o cargo, parar de pregar, de cantar, não dá mais para mim, ninguém me ajuda. Mas quando Deus se apresentou, Ele disse: não precisa abandonar, eu te fortaleço. Não precisa parar de cantar, eu te fortaleço. Não precisa parar de pregar, eu te fortaleço. Não precisa parar de vir à igreja, eu te fortaleço. Não precisa deixar de ser crente, eu te fortaleço, te fortaleço, te fortaleço. Nesta noite tem alguém precisando ouvir: quando você pensou em desistir, Ele te fortaleceu. Segura na mão do irmão e diz para ele: não preocupe, Ele te fortalece. Diga para ele: não preocupa, Ele te fortalece. Diga para ele: não preocupa, Ele te sustenta. Não preocupa, Ele não abandona. Não preocupa, Ele está presente. Presença que fortalece. Presença que não abandona. O texto que nós lemos aponta para esta presença. E o que Jacó está orando a Deus é pedindo para que Ele jamais o abandonasse. A palavra presença no hebraico traz a conotação de uma expressão chamada panim, que significa presença que acompanha. Panim, presença que acompanha. O que Jacó está dizendo para Deus é o seguinte: aonde eu pisar, eu não quero pisar se o Senhor não estiver. Aonde eu for, eu não quero ir se a tua presença não for companhia. Oh, glória. Sabe por quê, pastor Leandro? É que companhia é influência. Companhia é influência. E todos aqueles que são acompanhados, todos aqueles que te acompanham, dizem muito respeito a quem você é. Sabia disso? Vai doer só um pouco, mas a gente arruma no final. Quem nunca ouviu o ditado: diga-me com quem tu andas? Pensei que era só meu pai, né? Que antes de dar aquela abençoada, enfim. Mas companhia influencia. Tanto que de tanto você andar com alguém, com o passar do tempo tu fica parecido. Quer ver? Quantos aqui tem mais de 20 anos de casado? Me ajuda. 20 anos. Vamos glorificar a Deus pela vida da irmã? Do irmão também. Mas quando começou, eram pessoas totalmente distintas. Não tinham nada em comum. Cresceram em ambientes diferentes, às vezes até em estados diferentes. Não gostavam de coisas parecidas. Mas o interessante é que com o passar do tempo, de tanto andar junto, agora come coisas que os dois gostam. De tanto andar juntos, agora ficaram tão parecidos que tem gente que olha só, parece até que são irmãos. De tanto andar junto, a fala ficou parecida. Se veste
combinando, já percebeu? Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Ande tanto comigo, que quando alguém olhar para você vai dizer, andou tanto com Jesus que ficou parecido com... Jesus. Ande tanto com Jesus que quando alguém olhar para você, lá no trânsito vai dizer, eu buzinei para ele, mas quando ele reagiu, é tão parecido com Jesus que é manso e humilde de espírito, é tão parecido com Jesus que só sabe falar das coisas de Deus. Olha de canto para o irmão do lado, tenta perceber se está parecendo com quem. Se tu pudesse perguntar, ia perguntar o seguinte: está andando com quem? Porque tem gente que parece que encontrou um Jesus fofoqueiro. É ou não é? Que encontrou um Jesus avarento, que anda com um Jesus profano, que vive xingando, prostituindo, falando mal da vida de pastor, falando mal da vida de A, de B. Mas tem gente que encontrou um Jesus santo. Que é só olhar na cara dele, é um pingo de interrogação em Boa Vista. Aonde anda não se consegue lembrar de outra pessoa. Aonde fulano chega, pode se aproximar dele, porque está se aproximando de Jesus. Aonde ele chega, pode se aproximar dele, porque está se aproximando de Jesus. Levanta a mão nessa noite, você que acredita nesta palavra. Deus está te convidando nesta noite para andar junto, caminhar junto, falar como ele fala, pensar como ele pensa, andar como ele anda. Tem alguém precisando ver Jesus através de você? Ande comigo, disse Jacó. Porque Jacó é ruim, irmão. Jacó não tem um currículo bom, mas ele sabe que andando com Deus, o que tem de mal em Jacó será transformado por quem o acompanha. Ande comigo, disse Jacó. Mas a Bíblia diz que quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, versículo 5 de sua primeira carta, ele diz: Timóteo, foge daqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Aqueles que parecem que têm a presença, mas quando na verdade não estão andando com ele há muito tempo. Paulo está dizendo: Timóteo, destes foge, não anda com eles, porque eles aprenderam a viver sem a presença de Deus. Timóteo, eles vêm para a igreja e até levantam a mão, melhor dizendo. Eles vêm para a igreja e até pregam a palavra que é de Deus. Vêm para a igreja e se vestem bem. Vêm para a igreja e têm títulos nobres, mas aprenderam a andar sem a presença dele. São amantes da performance. Vêm porque acham um ambiente agradável. Mas Timóteo, foge daqueles que aprenderam a viver sem ele. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito triste. Prometo que estou correndo para o fim. Sansão é um herói dentro de sua nação, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Sansão pecou demasiadamente, de maneira que o pecado tomou conta de sua vida. E o texto diz que quando ele está diante de Dalila, e Dalila foi a cereja do bolo. Na verdade, Sansão já havia caído, Dalila só veio para dar rasteira.
Mas o texto diz que ele abre o seu coração para essa mulher. E o interessante, irmãos, é que Sansão se levantou por pelo menos 3 vezes, dizendo: eu irei e me levantarei contra os filisteus. Mas o texto diz que na 3ª vez que ele levanta, ele diz o seguinte: eu irei como das outras vezes, me levantarei contra os filisteus e prevalecerei. Mas está escrito, não sabendo ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Tem gente que aprendeu a conviver sem ele, aprendeu a fazer as coisas sem a presença dele. Mas tem um povo, irmãos, que não consegue ir para o culto sem sentir a presença dele. Oh glória! Tem um povo que não consegue cantar sem sentir o calor do Espírito dele queimando em seu coração. Tem um povo que sabe que não pode pregar sem que a presença dele esteja acompanhando. Eu não sei se veio alguém aqui essa noite que não consegue mais viver sem ele, que quando acorda está preocupado se ele ainda está lá, quando vai para a escola está preocupado se ele está acompanhando, quando chega no trabalho ainda se preocupa com a presença dele, quando vem para a igreja, vem para adorar a presença dele. Deixa eu ver se você veio nessa noite. Adore a presença daquele que está contigo, te acompanhando. Adore a Deus nessa noite. Levanta a mão. Se você veio acompanhado dele, ele vai te impulsionar a adorar, vai te impulsionar a bendizer o nome dele, e tem mais, vai te encher dele. Presença que acompanha. Segundo, panirra. Primeiro panim, segundo panirra, que significa alguém que anda face a face com o outro. Oh glória! Eu explico. A expressão panirra é de alguém que, sendo acompanhado, está andando de frente para quem o acompanha, tão próximo, irmãos, que consegue sentir o hálito da pessoa. O que Jacó está dizendo para Deus é o seguinte: eu quero andar tão próximo do Senhor que eu consiga sentir o hálito da tua presença. Eu quero andar tão próximo de ti que quando alguém se aproximar de mim, vai sentir o hálito da tua presença. Presença que está face a face. Tem um homem na Bíblia que o povo resolveu se levantar contra ele, e a Bíblia diz que Moisés convoca a congregação, e o texto diz que quando toda a congregação está ali, ele diz para toda a congregação, a nuvem desce, Deus se apresenta e diz para aquele povo o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu quero falar com qualquer um de vocês, disse Deus a Israel, eu me revelo por intermédio de sonhos. Quando eu quero falar com algum de vocês, eu me revelo por profecia, falo por revelação. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem um homem aqui no acampamento que quando eu falo com ele não é por profecia, quando eu falo com ele não é por revelação, quando eu falo com ele não é por sonhos ou por qualquer outra coisa. Quando eu falo com ele, ele está diante de mim face a face. Quando eu estou falando com Moisés, eu estou respirando perto dele, eu estou tão próximo dele que ele consegue sentir o hálito. Sabe o que Deus faz? Quem se levanta contra a vida de Moisés
Jesus, a terra engoliu, de maneira que nunca mais se ouviu falar de quem se levantou. Eu não vim aqui criar contenda entre ninguém, eu vim para dizer uma coisa: todos aqueles que se levantam contra o povo que anda face a face com Deus, nunca mais terão história contada nessa terra. A igreja não precisa se preocupar, é só andar de frente com Ele, que quem se levantou vai ser comido pela terra. Não preocupa com o governo, irmão. Não preocupa com ninguém. Quando Deus se manifestar, vai ser revelado quem está conversando com Ele face a face. Tem alguém lá atrás que está com Ele face a face. Tem alguém desse lado que também parece que anda com Ele face a face. O rapacanto ia sai, de plano que vai a ser. Ela andou buscando essa presença. A Bíblia diz que quando os discípulos estão prestes a perder Jesus, eu finalizo aqui. O texto diz que Jesus está prestes a subir. Tecnicamente, a sua presença está prestes a sumir. Os discípulos não o veriam mais. Mas o texto diz no versículo 18 a seguir, do capítulo 28 de Mateus, que Jesus se apresenta diante dos discípulos dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. E diz o texto que Jesus olha para os discípulos e diz: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia diz que o mesmo Jesus no Monte das Oliveiras está diante de aproximadamente 120 pessoas, 500 pessoas, melhor dizendo. E diante destas 500 pessoas, Jesus olha para elas e diz: olha, eu estou saindo daqui. João capítulo 14, Jesus diz: não se preocupem, porque quando eu for. E no capítulo 16 ele diz: eu enviarei um outro Consolador. Mas no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz que os discípulos estão reunidos, esperando o revestimento do poder. O Jesus que eles conheceram não está mais com eles. Ninguém mais viu Jesus. E a preocupação maior era que Jerusalém estava em festa, mas os discípulos estão acuados dentro do cenáculo. Tem gente que diz, e eu até respeito, que eles estavam de joelhos orando. Eu até imagino a oração, mas o texto diz que eles preocupados esperando Jesus, porque a promessa de Jesus era que ele derramaria um poder, e a palavra poder significa dínamos, que quer dizer poder para acompanhar, ou alguém que anda com dinamismo. Então o que Jesus está dizendo é que quando o Espírito descesse, eles não sentiriam mais a falta de Jesus, porque aquele que viria seria tão parecido com Jesus, que ele se assemelharia com a sua presença. Irmãos, isso aqui é só para crente que acredita nisso, porque no capítulo 16, Jesus diz aos discípulos: quando eu for, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro Consolador, Alos Paracletos, parecido comigo. Só que essa linguagem de Jesus é uma linguagem pastoral. O que Jesus está dizendo é que quando eu for, as minhas ovelhas não vão ficar descuidadas. E na cultura judaica, todo o pastor deveria ter o seu substituto. Quem aqui lembra, por exemplo, de quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas tem uma coisa:
as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Isso é cultura, porque a ovelha não obedece voz de outra pessoa, pastor Leandro. Só ouve a voz do pastor. Então, o aprendiz de pastor, ou o companheiro dele, deveria andar junto com ele, um moço mais novo, de maneira que quando o outro ficasse mais velho e precisasse ser retirado, ele seria tão parecido com o anterior, que as ovelhas não perceberiam a falta e diriam: é a mesma presença. Mas olhe para cá, o texto diz que os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E estando reunidos, a Bíblia diz que eles estavam assentados esperando a promessa do Espírito. E eu gosto desta expressão assentados, porque diz respeito ao Salmo de capítulo do número 1, que diz respeito a quem diz: aqueles que se assentam à roda dos escarnecedores. Em outras palavras, o texto diz que os discípulos estavam vulneráveis à mesa, assentados à mesa, porque todo aquele que quer ser cheio do Espírito jamais será cheio se não estiver vulnerável. Não adianta querer ser cheio do Espírito, mas o coração não está vulnerável à sua presença. Estar assentado é alguém que entendeu que quer ser cheio, mas está vulnerável à sua presença. Vem para o culto, mas passou o dia fazendo o que não é de Deus. Me desculpe a franqueza, mas quem é cheio está vulnerável desde cedo. Quem é cheio está vulnerável desde quando ouviu falar que ele estaria aqui. Quem é cheio está vulnerável quando soube do convite do culto. Quem nesta noite veio de coração aberto: eu não vou fazer muita coisa, só preciso saber de uma coisa: se o teu coração está aberto essa noite, o Espírito de Deus está dizendo: quem está vulnerável está pronto para ser cheio. Quem está vulnerável está pronto para ser usado. Tem gente que chegou aqui e jejuou desde o começo, orou há muito tempo dizendo: Pai, me batiza com o Espírito Santo. E aqui eu finalizo, porque a nossa geração, o nosso tempo, e eu não sou muito antigo, por isso eu tenho muito cuidado em falar isso, mas desde que eu me converti, eu lembro de um tempo em que nós íamos para o culto não para participar de uma reunião, nós íamos para o culto preocupados se ele ia falar conosco. A gente ia pensando, pastor Leandro, na irmã da revelação: Deus, hoje eu estou precisando de uma palavra, usa a vida da irmã para falar comigo. A gente ia pensando em quem ia pregar e dizia: Pai, o dia hoje foi difícil, usa o pregador para falar uma palavra para mim. Eu lembro que quando a gente ouvia falar de um evento, a gente ficava preocupado principalmente se não fosse batizado com o Espírito Santo. Era alguém falar em batismo que a gente começava a espremer aqui, falava glória, misturava aleluia, ficava chorando quando não acontecia. Era uma geração vulnerável, saía de casa e não tinha muita coisa. Eu me lembro, eu tinha uma calça que não tinha frente nem tinha verso, mas quando eu chegava para adorar a Jesus, eu dizia: hoje eu preciso ser cheio, hoje eu preciso receber esta presença. Eu lembro de crianças que eram batizadas, fica de pé por gentileza, nesta noite, crianças que eram batizadas com o Espírito Santo, uma juventude sedenta pela presença dele, ia para as reuniões de meia-noite, ia para as reuniões de 2 da madrugada, dizendo: eu estou vulnerável, quero ser cheio. Eu estou vulnerável, quero ser cheio. Eu estou vulnerável, eu quero ser cheio. Vivemos em um tempo em que a presença
presença dele não vale muita coisa, mas quem aqui ainda ama esta presença, abra o teu coração nesta noite. O Espírito de Deus quer encher a tua vida, quer te transformar, quer te fazer alguém parecido com Ele. Cadê você que está com o coração aberto para a presença dele? Irmã Camille, pode louvar? A Bíblia diz que os discípulos estão reunidos. Olha aqui. Sentados como estavam, preocupados. Cadê Jesus? Olha para cá. Já se passaram 10 dias e Jesus não mandou o Espírito. Mas o curioso é que o texto diz: de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, ou um barulho que encheu a casa onde eles estavam assentados. Oh glória! E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando a cena. João, que era o mais próximo de Jesus, pastor Eliel, que era acostumado a estar perto dele, quando começou a sentir aquela presença dentro do ambiente, João se colocando de pé e dizendo: tem um negócio aqui parecido com ele. João foi se colocando de pé, olhando para Pedro. Pedro, está percebendo? Esta presença é muito parecida com a presença dele. Os 120 foram se levantando. Eu imagino eles de olhos fechados, pensando: é tão parecido com ele, pensando: é tão semelhante à presença dele. Mas de repente, diz o texto, recebendo a presença do Espírito de Deus, todos eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O texto diz que todos foram cheios, porque esta presença não enche só o pastor, esta presença não enche só os músicos que estão aqui, esta presença não enche só o pregador, não enche só quem está lá atrás, ou quem está só aqui na frente. Esta presença veio para encher grandes, veio para encher pequenos, veio para encher homens, veio para encher mulheres, veio para encher jovens, veio para encher crianças. Ele veio para encher todos.